Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geocast. Aqui quem fala é o Ed. Este é o sétimo episódio da quinta temporada do Geocast. Nós estamos numa vibe de tentar trazer informações para vocês sobre carreira dev, sobre programação. E a gente não viu melhor maneira de fazer isso do que trazer pessoas que estão inseridas nesse mercado. Então, esse episódio do Geocast vai ser mais um episódio muito bacana para você que está tentando ou está planejando trilhar uma carreira ou se reposicionar dentro desse mercado. Esse episódio do Geocache conta com o apoio da Tribe, a escola de programação e tecnologia que tem como foco o seu sucesso. A Tribe criou uma página onde é possível consultar a mediana salarial de diversas carreiras de tecnologia aqui no Brasil. Além disso, nessa página você vai encontrar informações sobre o dia a dia de mais de 25 carreiras na área de tecnologia, vai saber quais são as skills mais requisitadas pelo mercado e como que você pode iniciar na carreira que você escolher. Se você tem interesse em entrar para o mercado de tecnologia, visite a Tribe e saiba como alcançar o sucesso nessa área. E para ajudar a gente a conversar sobre as peculiaridades de carreira dev, eu trouxe um convidado super especial aqui do outro lado do mundo, praticamente do outro lado do mundo, mas para me ajudar a espremer todas as minúcias de conhecimento desse convidado, eu estou aqui também com o meu parceiro de geocast, Jonathan Simeone. Salve pessoal, eu claramente tô com calor aqui assim, mas o nosso convidado literalmente tá do outro lado do mundo. Como vocês verão pela vestimenta dele. A gente está aqui hoje com o Marco Bruno, que é bastante reconhecido nas interwebs como programador. Ele tem diversos cursos já publicados também. Então, é um programador e educador, né? E esse foi um dos principais motivos que a gente decidiu de trazer ele aqui, de convidá-lo para falar com vocês que estão querendo se inserir nessa carreira dev, porque, cara, nada melhor do que não apenas quem pratica, mas também quem ensina para compartilhar a real aí com quem quer se inserir nesse mercado. Então, Marco, seja muito bem-vindo ao Geocast, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. Foi uma honra mesmo. Sou só um paga-pau do Gil. Acho que eu dou mais RT do que deveria nas coisas dele. Meu timeline acho que deve ter muita coisa do Gil. Toda vez que eu vejo, eu dou RT. Eu acho o trabalho muito bem feito. Que não sabe você tá morando onde. Tô morando na Suécia, eu moro hoje na Suécia. Eu realmente estou dentro de casa, só que eu deixei a porta aberta pra dar uma respirada. Tava uns dias fechados já. Tá com nevezinha lá do lado de fora. Real assim. Está nevando e está negativo. A neve se mantém no chão de uma forma bem agradável. Imagina, a gente que Valeu mesmo. agradece e na realidade você está fazendo parte de uma progressão de conteúdo mais ou menos que a gente está criando para trazer para as pessoas meio que a real da vida de um programador de fato, né? E de criador de conteúdo barra, né? Que é o seu caso também. No episódio passado, a gente recebeu algumas pessoas que trabalham na formação de desenvolvedores, o pessoal da Tribe, que tem uma escola de programação e tal. A gente também recebeu o pessoal da Remessa Online, que ajuda a fazer transferências internacionais e tudo mais. Então, deu para ter uma ideia de como é trabalhar em uma empresa de tech. Eles contaram um pouco disso. Se você ainda não ouviu ou assistiu o episódio anterior, faça esse favor a você mesmo e confira lá depois. Eles também mencionaram como é o processo de formação de profissionais na área, mas o seu caso é um pouco diferente. Você já está atuando nesse mercado há um certo tempo, né? Quanto tempo faz já? Ah, faz um tempinho, foi mais de 10 anos já. Marco, eu queria que você se reapresentasse aí, falasse um pouco do seu trabalho para a galera que está aqui acompanhando o Geocast, e aí já emenda também falando como que é essa sua vivência aí de programador no exterior. Então, eu acho que eu sou muito mais um educador do que um desenvolvedor, e meu prazer está mais aí. Mas o que paga os boletos não é a educação, eu acho que é a programação. Então, apesar do meu maior prazer ser ensinar e trocar conhecimento com pessoas, eu acredito que o que paga os boletos hoje, acredito não, né, de fato trabalhar como dev e realmente manter as coisas. Eu acho que dentro da programação, o maior desafio para mim, assim, como profissão, assim, que eu coloco até hoje, assim, é idiomas em geral, assim, é algo bem intenso para mim, assim. É muito engraçado, o inglês ainda é uma grande dificuldade para mim, acho que já é uma boa introdução pra gente começar a entender um pouco sobre a minha pessoa, vocês vão descobrir aí durante o decorrer que essa parte é crucial, assim, hoje em dia, e é um é um calo bem grande que eu tenho. Da última vez que a gente conversou, você tinha mencionado que tinha morado em Portugal também. Passei em Portugal, porque o plano foi assim, basicamente, a gente queria morar fora,
E aí, na época ali, tava o Bolsonaro, tal, pra ser eleito e tudo mais. Nem tinha sido eleito ainda. E eu gosto bastante de política, e aí a gente sabia que o Bolsonaro não tinha uma boa relação com a Europa já. Era um padrão dele Hum. dentro dele como senador, eu acho que era senador ou deputado, eu acho que era senador mesmo, ou deputado, um dos dois. E ele já não tinha uma boa relação, assim. Aí a gente ficou com medo de ele não criar uma boa relação como presidente, e a gente perdeu o direito de a minha esposa tirar a cidadania portuguesa. O nosso medo era só esse, na verdade. Aí a gente adiantou antes de ele ser eleito, então a gente foi meio sem grana para Portugal. E aí eu fiquei meio que trabalhando, se matando, virando noites para fazer dinheiro e poder fazer dinheiro em real para convertir para euro. Vocês já sabem o caos que é isso. É, foi bem difícil, assim. E aí lá a gente ficou até sair a cidadania. Saiu a cidadania e minha esposa começou a procurar emprego. E nosso plano era para ir para Ilhas Maltas. É um país ali embaixo da ilha da Sicília, um país bem pequenininho, porque é o país mais barato que fala inglês que tá na União Europeia. E aí a gente ia pra lá. Hum. Só que aí do nada, ela abriu o LinkedIn lá e aí uma empresa da Suécia meio que chamou ela, assim, chama Viaplay. É uma empresa que é concorrente com o Netflix. É maior que o Netflix aqui nos países nórdicos, né? Em receita, Interessante. esse tipo de coisa. Serviço Usuário de acho que não, streaming. mas em receita é maior. Eu realmente não tinha ouvido falar, deve ser uma coisa mais local ali da região É. mesmo. Eu acho que eles estão expandindo, acho que eles foram pros Países Baixos, sabe? Tipo, acho que tá na Polônia, se eu não me engano. Posso estar confundindo, mas eu acho que está. E ela começou a trabalhar lá, de lá ela passou para outra empresa, que é tipo uma Instagram da vida, assim, só que bem enterprise, mais focada em venda. Eu não lembro o nome, Ela é Bambuser. E aí programadora agora ela tá também, na então. Volvo. Ela é programadora também. Então o nosso plano era sair do Brasil e falar assim, ó, você foca no inglês e eu arranjo o trampo. Mas até lá você faz o trampo. Quando eu conseguir o trampo, a gente faz um swap. Você não trabalha, foca no inglês, né? E na verdade isso nunca aconteceu. Porque a gente precisa de dinheiro, né? Acabam os dois trabalhando e eu trabalho com o que dá, assim. Aí vocês vão conhecer um pouquinho, mas é basicamente isso. Os planos estão aí exatamente para isso, né? A gente não seguimos É isso mesmo. para a Vai realidade e falar, ó, construindo. quem manda aqui sou eu, segue na linha aí. Você planeja as coisas e nada sai como planejado. Não que seja ruim necessariamente, às vezes muitas coisas boas acontecem que não estavam sendo previstas, né? Mas pelo visto vocês já tinham a intenção de ir para fora mesmo e tal, e aquilo foi só, digamos, um estopim para dizer, a gente já ia mesmo, vamos de uma vez. E aí acabaram trilhando esse caminho ali e tal. Qual que era o interesse? Eu sei que acho que se perguntar para a maior parte dos brasileiros, quase todos vão dizer que tem um mínimo de interesse para saber como é morar fora do país, né? Mesmo que seja para voltar depois, mas para vocês, qual que era o caso? Oportunidade de trabalho, estilo de vida, ou realmente não gostavam tanto de morar no país e tal, preferiam explorar uma coisa diferente? Qual que era o caso de vocês? A gente acabou decidindo que a gente ia morar fora quando a Luna nasceu. O Henry nasceu, a gente tava meio assim e tal. E aí, quando a Luna nasceu, eu acho que deu um estralo de o quão não é normal a falta de liberdade que a mulher tem no Brasil. E aí isso assusta quando é sua filha, né? Quando é sua esposa já nasceu naquele rolê. Quando é sua mãe, ela já veio antes de você, né? Então, essas coisas já são legais. Aí a ideia que a gente pensou é, putz, eu quero que ela tenha a mesma oportunidade que o Henry tem. E a oportunidade é muito diferente, sabe? Só porque ele é homem. E aí a gente ficou meio abalado, a gente falou, não pode ser assim. Aí a gente falou, a gente vai pra um lugar que ela vai ter as mesmas oportunidades de crescer quem ela quer ser. Foi a aluna que meio que forçou a gente a pensar nisso mais sério, assim. Acho que muitas decisões que o pessoal tem relacionadas à imigração, assim, de forma geral, tem muito a ver com, de alguma forma, prover um futuro melhor para a família, seja de qual ângulo a situação seja observada. Mas interessante que vocês foram porque tinham uma profissão que permitia vocês conseguirem alguma vaga nesse mercado, né? Quando vocês foram para lá, vocês já viam muitas oportunidades nesse cenário? Ou como é que era o mercado naquela época? Tá, essa parte é meio lunática, assim, porque a gente não olhou, não. A gente Foi. confia. Uhum. Confia que vai dar certo, sabe? Foi mais nessa linha, assim. Foi isso que a gente pensou. E aí a gente falou, vamos lá, vamos ver se que vai rolar. E se der errado, a gente já volta, né? Não tem problema, né? O máximo que pode acontecer é Entendi. voltar.
a gente tinha isso bem de boa, assim. Tipo, ah, beleza, a gente vai perder várias coisas. Aí vendeu o carro, tinha uma casa alugada que a gente tinha um preço bom, numa região muito boa. Então a gente acabava perdendo tudo isso, né? Mas faz parte, né? Da construção da vida, assim. Tem que perder alguma coisa, você tem que se arriscar, né? Então a gente aceitava esse risco já. Existe uma mudança de mentalidade que só ocorre quando você se torna pai, quando você se torna mãe. Que para mim isso foi muito nítido, assim, quando eu tive o meu primeiro filho. Que você não é mais o principal motivo de nada. Qualquer decisão que você toma dali para frente, nunca é porque vai ser bom para você especificamente, né? Sempre pensando no contexto. Primeiro, ó, ok, vai ser bom para os meus filhos, vai ser bom para o contexto da minha família, então eu consigo me adaptar nisso aqui, vamos fazer acontecer. E é um tipo de plano de carreira que muitas vezes a gente acaba não parando para pensar quando a gente é mais novo ou quando a gente está fora desse contexto de ter família, né? Porque eu vendo você falando agora, ficou muito claro isso pra mim, assim, cara, a gente tem esse objetivo de morar fora e fazer dar certo, mas o objetivo é garantir que tá tudo bem, e se der errado, a gente volta, porque a gente precisa garantir que tá tudo bem para os pequenos, principalmente, né. Os adultos se viram, né, os adultos dão um jeito. Quando eu comecei a trabalhar de casa, meu, a gente foi se adaptando, porque tem a dinâmica do filho, tem essas coisas assim, e gravar na sala, trabalhar na sala foi uma das primeiras coisas que eu tentei. Esquece, impraticável. Todo dia, toda hora circulando, querendo atenção, então eu falei, eu preciso de um canto isolado. No quarto não dá, pelo mesmo motivo. Vão querer usar o quarto, pegar roupa e tal. Aí achei esse cantinho aqui para me enfiar e tem dado certo, na maioria das vezes, né? Legal. E É isso vendo o aí. seu espaço aí, imagino que você acabou seguindo um caminho similar, né? Para poder se adaptar a ter esse ambiente de trabalho sem se privar do convívio com a família, né? Essa é uma parte interessante. Eu acho que eu sou uma pessoa que é calma, que as pessoas falam: "Nossa, Marcos, você é muito calma, voz serena, eu uso sua live para dormir". Isso é muito comum, é real, assim. Parece muita gente na live: "Se você faz live à noite, eu uso para dormir". E aí, apesar de eu ser calmo, eu não gosto do silêncio, eu gosto do caos, assim, literalmente. Então se eu me isolo, eu produzo menos do que quando eu tô na sala. Eu estou na sala mesmo, meu estúdio é na sala. Sabe, Uhum. tem o chroma tal, porque quando eu tô fazendo a live eu prefiro usar o chroma, acho que deixa um ambiente mais profissional ali, né, libera um pouco mais de espaço na tela, mas é bizarro, assim, é realmente eu não quero um canto pra mim, isso é bem atípico mesmo. A maioria das pessoas querem, que nem você comentou mesmo, é de tipo: "Preciso do meu canto, preciso do meu espaço, preciso que não tenha interrupção". Eu lido muito Uhum. bem com as interrupções, tal, levanto o tempo todo, não fico no computador, é muito raro ficar, tipo, 1 hora codando de forma contínua, isso nem existe. Que interessante, é porque eu sou o oposto completo desse tipo de situação. Eu realmente gosto de um local que eu possa ficar meio que isolado e focado em alguma coisa, em algum projeto que eu esteja fazendo assim. E eu tendo a ficar incomodado quando tenho interrupções, assim, demais. Especialmente se é alguma coisa que está dentro de um fluxo de pensamento e tal, acho que eu tenho dificuldade de voltar para o estado que eu estava antes, sabe? Mas é bem possível que tudo seja uma questão de prática. O próprio fato de você fazer live, né, para quem está assistindo ou ouvindo a gente e não sabe ainda, o Marco tem um canal na Twitch muito bem sucedido, que a gente vai fazer um belo jabá daqui a pouco. É, onde ele fala sobre programação, onde ele ensina muitas pessoas a trabalhar com desenvolvimento também, especialmente desenvolvimento web, de games também, né? Eu já vi você fazer algumas coisas. E essa dinâmica, antes de você chegar, até eu estava conversando com o Ed sobre isso, é bem complicada para a maior parte das pessoas. Porque eu também fiz live por muitos anos, agora eu tô num hiato disso, dei uma parada e tal. Apesar de ser live de games, que era uma coisa diferente do que você fazia, eu fiz algumas lives voltadas a ensino, a educação, a coisas mais técnicas, a design ou shell script, ou alguma coisa desse tipo. E eu conseguia fazer, mas eu percebia que eu tinha dificuldade em focar em duas coisas ao mesmo tempo. No chat, responder as pessoas, agradecer os subs ou alguma coisa assim. E, ao mesmo tempo, progredir com o meu trabalho de uma forma eficiente. Tem algum segredo para isso ou você simplesmente lida com essa situação de uma forma diferente? Porque, como o Ed falou, parece que você consegue fazer tudo muito bem, as coisas vão progredindo e tal. Você acha que tem algum segredo por trás
do seu método de trabalhar? Que eu acho que o segredo tá no sentimento mesmo. Eu acredito bastante que a relação da emoção com o que você faz é muito grande. Então você falou aí, né, de uma coisa, tipo, não ver o trabalho progredir, de repente gera uma frustração. Eu acho que aí é só mudar meio que o ponto de vista. Na live, o trabalho progredir é, tipo, você se comunicar, né, não é você terminar. Então, se eu tô fazendo alguma coisa, alguém vem e pergunta alguma coisa, eu tiro aquela dúvida, pra mim já é gratificante aquele momento. Então, aquele momento é o ápice da live, não é tipo chegar no final da live e eu terminei o que eu tinha planejado, até mesmo porque eu não planejo. Então, já não me gera a frustração de não ter feito. Se eu tenho que fazer algo mesmo, aí eu não faço em live, eu tipo faço fora, porque senão a minha expectativa não vai ser atingida, porque você não tem controle a live, né? Muitas Uhum. vezes vem uma pessoa que eu vejo que tá precisando de uma coisa e ela não sabe nem buscar, sabe? E aí eu fico bem triste pela pessoa não conseguir e tal. E as pessoas no chat também não sabem, gera uma frustração bem grande e tal. E aí ou a pessoa que sabe não tá disponível ali no chat no momento. Então eu paro mesmo o que eu tô fazendo e respondo. E aí eu saio da minha linha de raciocínio e muitas vezes esse retorno aí, esse back, fica bem difícil, né? Eu pago caro por isso. Pago alguns minutos, muitas vezes horas. Né? Então lidar com essa frustração, acho que é o segredo. O segredo não é você responder as pessoas, conseguir parecer multithread, porque na verdade a gente sabe que multithread não existe, né? Sim. No fim das Uhum. contas. Ou se tivesse duas pessoas, talvez existisse, mas eu sou uma só. E aí, essa sensação de multithread, na verdade, também gera o outro efeito, que é o efeito de luz, né? Que eu chamo de efeito de apagar a luz sem você pensar, quando você sai do cômodo. Agradecer o follow é isso. Quando eu tô codando, obrigado pelo follow, fulano, eu volto. Tipo, eu apaguei a luz, sabe, do cômodo. Virou automático. Algumas coisas vão virando automático com a prática. Mas o resto é muito mais relação sentimental. Tem um ponto que é interessante, que eu lembrei de uma coisa que eu precisava fazer e eu quis fazer em live, que é gravar curso. Aí é possível. Aí é bem viável e é mais evolutivo, a coisa é muito mais gostosa. Você falou desse ponto, eu lembrei. Eu gravei um curso inteiro, tem mais de 157 vídeos, eu acho. Acho que é 157 ou 167. Tô falando porque eu não lembro ao certo, mas é bastante, sabe? E todos foram feitos em live, sem exceção. E a versão não editada ficou realmente boa e a versão editada ficou melhor ainda, né? Então é algo bizarro. E aí o que eu fiz foi fazer pequenas pausas. Então cada vídeo dura no máximo 15 minutos. Então uma coisa de 15 minutos eu paro, eu não olho o chat nesses 15 minutos. Então eu começo a gravação no OBS com a live aberta, paro a gravação, aí na hora que eu paro, que é aqueles 15 minutos, eu falo, e aí chat, alguma dúvida? Isso foi muito bom porque o curso foi construído com as dúvidas que estavam no chat, que é provavelmente as dúvidas que as pessoas teriam quando estivesse assistindo o Void, o vídeo. Então ficou Uhum. mais completo o curso. Tipo, você tá com essa dúvida. Aí eu tirava porque era uma dúvida muito pontual. Aí eu vi que era uma dúvida, putz, isso aqui era pra estar na explicação, vacilei. Deixa eu fazer outro vídeo, complementando esse vídeo. Então eu ia lá e fazia outro vídeo. Aí ficava um vídeo de 2 minutos explicando uma coisa muito pontual. Então ficou Excelente. bem, Eu lembro bem de ter completo. assistido algumas aulas numa época que você estava fazendo isso e tal. Eu peguei um pouco dessa dinâmica que você tinha aplicado e acho que ficou muito legal, na verdade. Eu gosto dessa ideia que você aplicou. A gente já fez isso algumas vezes também, de a gente criar os cursos, por exemplo, cursos que vão ser fornecidos para os membros do canal depois, tipo, vendidos dessa forma, né, para a galera que apoia, mas que foram gravados ao vivo, então é grátis para todo mundo que estava ali, sabe? Podia só chegar e assistir. Enfim, acho que é uma forma bacana de produzir, porque dá oportunidade para quem está engajado ali, para quem realmente quer, é o famoso quem quer acha tempo. Então, se uma pessoa quer aprender, ela vai estar te acompanhando ali ao vivo, se ela não pode pagar depois. E depois você paga pelo material curado, trabalhado, porque teve uma outra montanha de trabalho em cima. E é uma forma também de te ajudar a se manter depois, né? Como é que você entrou nesse universo dos cursos? É uma parte importante da sua renda hoje em dia? Como é que você trabalha essa questão? Já foi uma parte da renda bem importante, dos cursos. Eu entrei porque eu entrei na Kaelon, na verdade, que era uma escola presencial que existia. Hoje ela não existe mais. Ela foi praticamente engolida pela Alura e pela pandemia, né? A Alura foi fundada pela mesma empresa, chamada Kaelon. Antes chamava Grupo Kaelon, hoje não chama mais Grupo Kaelon, chama Grupo Alura, que é Casa do Código e outras coisas. Desculpa do Uhum. Ed de graça, né? Eles não me pagam para isso. Apenas faz parte da minha carreira. Imagina, eles fazem um trabalho muito legal mesmo.
É. Eu gosto dos donos, gosto da ideia, assim. E tem algumas coisas que eu sou contra, mas acho que toda empresa tem algumas coisas que não agrada e tudo bem. Eu acho que isso é uma vida de uma empresa. Não tem que te agradar 100%. Mas foi uma parte muito importante da minha carreira. Porque numa empresa de educação, independente de qual seja, até mesmo se a gente pegar a pior, tá? Eu acredito que você tem uma oportunidade de ser pago para aprender. E isso é muito. Tipo, tem um valor gigantesco. É um valor que é imensurável. Então, essa paixão que eu peguei daí, né? De eu poder ensinar ali na sala de aula e tal. Eu ficava 8 horas ensinando, com uma interrupção ali de. Na verdade, eram 9 horas, né? E interrupção de 1 hora, que era a hora do almoço. E eu gostava muito de dar aula, tanto que eu era instrutor que dava mais aula na Kaelo desde o primeiro ano que eu entrei, sabe? Cheguei no primeiro ano, instrutor que mais deu aula. Segundo ano, instrutor que mais deu aula. E assim foi indo. Na verdade, não, eu perdia para um instrutor de Brasília, porque só existia ele em Brasília. Tipo, não dava pra passar ele porque não tinha quantidade de aula pra eu dar, sabe? Ele Aham. dava só ele aula, assim. Exceto ele, então, acabou sendo Exceto ele. De todas as unidades eu ficava, assim. Na unidade de São Paulo, que era a unidade que tinha mais curso, eu era o instrutor que dava aula, assim. E eu fazia questão de dar aula mesmo, viajava muito. Criei um curso de UX lá praticamente do zero, assim. Escrevi a apostila inteira. Foram experiências muito boas. E aí foi onde eu desenvolvi a minha melhor skill, acredito eu, que é poder de aprender muito rápido. E quando eu falo aprender assim, eu não falo, tipo, me fala aí, faz um. Você pode fazer um jogo na Unity? Aí eu vou lá e faço um jogo. Não quer dizer que eu aprendi. Quer dizer que eu consigo fazer um jogo. Para mim, a definição de aprender é a sua capacidade de transmitir a informação que você está fazendo. Essa é a minha definição. Então, nessa definição, eu ganhei uma velocidade muito boa nesses 4 anos e meio que eu fiquei na Kaelon. Eu consegui aprender qualquer coisa no nível técnico, né? Tô falando de programação, né? Se eu decidir que eu quero, eu vou conseguir aprender e vou conseguir ensinar para alguém, transmitir essa informação, assim. Do jeito, ok. Do jeito que eu falo, beleza, tá bom aqui. Assim. É uma skill fantástica e muito necessária, né? Porque uma das coisas que a gente encontra muito hoje são profissionais que têm um amplo domínio das ferramentas, independente de quais sejam as ferramentas que eles utilizam, mas muitas vezes tem uma dificuldade didática gigantesca. Elas não conseguem transmitir aquele conhecimento técnico em forma de ensinamento para outras pessoas. E principalmente no ambiente de empresas, no ambiente mais corporativo, muitas vezes isso gera desgaste com quem está chegando. Porque, pô, quem está chegando normalmente está com a. Cara, eu quero aprender, e para um sênior que já não tem muita paciência, ou que não desenvolveu essa skill de ser um educador também, a pessoa fica meio, "Oh, que boring, meu, de novo, que chato essa pergunta e tal." Quando devia ser o contrário, né? Quanto mais ele ensinar, menos a pessoa vai perguntar, né? Tipo, foca logo em fazer esse júnior, essa pessoa que tá chegando agora, é, ampliar o nível de conhecimento dela, que ela vai parar de te perguntar e vai começar a te ajudar, na verdade, em trazer outros conhecimentos, né? Tem uma coisa interessante para quem não gosta de ensinar, é que o ato de ensinar é bem egoísta, na real. Ele não é tão altruísta que as pessoas colocam, nossa, você é altruísta, você ensina as outras pessoas. Não. Porque no fim das contas, quando eu ensino, eu já tive esse estralo várias vezes, tá? Nos 4 anos e meio de aula que eu dei na Kaela, inclusive nas lives. Eu tô ensinando uma parada, eu juro pra vocês, é muito estranho. Que aí você fala assim, eu entendi agora. Eu não sabia isso. Eu tava falando, e aí você fala, ai, caraca, é por isso. E aí dá. Mano, é uma sensação muito estranha, mas você só vai ter se você se colocar nessa posição de querer ensinar o tempo todo. E aí você vai começar a entender que algumas coisas você achava que sabia de verdade. Você tinha uma certeza tão grande que você sabia, mas era só um achismo, assim, faltava conhecimento. Que aí esse momento acontece porque normalmente você liga uma coisa com outra coisa que você não tinha ligado os pontos. Sei lá, você está estudando HTTP, e aí você definiu que o header tal, e aí você sabe como funciona a cookie, o header tal, e em algum momento você fala, peraí, o cookie é um header? Eu não tinha percebido, tá ligado? Aí você fala, então é assim que ele fala pra gravar tipo, realmente lá no navegador, então é assim que, e aí você, putz, caraca, entendi, velho. E aí você liga os pontos, sabe? Então isso acontece com muita frequência quando você começa a ensinar muito. Você começa a entender de fato como as coisas acontecem. E aí entra uma pauta mais importante, que por isso que eu acho que é muito mais egoísta. Quando você tem um problema técnico que ninguém consegue resolver, normalmente está nesses detalhes. Saca? É nesse ponto que ninguém conseguiu enxergar. E que só vai enxergar quem realmente tem o domínio daquela tecnologia.
sabe? Então, por isso que eu acho que quando você ensina, é a sua definição de que realmente eu tenho o poder do saber aqui, eu realmente sei esse rolê. É a capacidade de abstração, talvez, que vem da repetição, né, do compartilhamento e também do feedback, né, porque muitas vezes eu já passei por isso em diversos cursos, assim, que eu participei, em alguns cursos que eu dei também em empresas, de, às vezes, a pessoa que está ali para aprender, na cabeça dela, ela está fazendo uma pergunta que é totalmente idiota, mas pra gente, que a gente já tem uma bagagem ali, a gente já tentou fazer as coisas, às vezes era o beat que faltava, essa sua pergunta, para fazer uma outra ligação aqui dentro e completou o conhecimento. Agora sim, essa sensação que você está tendo, né? Sei lá, tipo, a gente talvez pode comparar com uma epifaniazinha, uma mini epifania, né? De você, ok, fiz a ligação que faltava e agora eu consigo dar uma explicação muito melhor, muito mais profunda, porque o feedback ajudou a complementar esse conhecimento que eu já tinha, né? Posso dizer que hoje eu ainda tento ensinar coisas de uma forma um pouco diferente, mas eu efetivamente trabalhei como professor por alguns anos, de vários cursos técnicos e coisas assim relacionados à informática, vamos dizer, que ia desde hardware até a parte operacional simples do computador, de ensinar a senhorinha a acessar o Facebook, sabe? Coisas assim. E é muito. Eu acho que uma das experiências que eu mais guardo com carinho da minha vida é poder ensinar crianças e idosos a usar o computador. Porque você pensa assim, não tem como eu não saber mais do que eles, sabe? Você pode até entrar nessa pira que é um pouco meio elitista até. Claro, crianças não têm essa experiência, idosos eles estão só querendo falar com os netos, com os parentes, com os filhos, sei lá. E dá pra se surpreender, na época eu era bem jovem, então quando a gente é jovem, a gente é mais babaca ainda nessas coisas, a gente realmente acha que sabe tudo, né, especialmente ali no final da adolescência e tal. E é uma lição de humildade gigantesca que todo mundo deveria passar em algum momento na vida, eu acredito, você poder ensinar alguém que não sabe coisas que você considera básicas, assim. Pra você perceber que na realidade talvez você não saiba tanto quanto você sabe, exatamente como o Marco falou. As dificuldades que as pessoas tinham, o ponto de vista delas em relação à tecnologia, me mostraram especificamente que eu simplesmente tinha aprendido uma nuance daquilo. As pessoas encaram o uso do computador de formas bem diferentes, especialmente entre jovens e idosos naquela época, assim, que eram pessoas que já tinham nascido ali com o celular, praticamente, os jovens especialmente, e os mais idosos estavam querendo entrar nesse universo para não perder o bonde, não se sentirem deslocados da sociedade de alguma forma, assim e tal. E as perguntas que eles faziam eram tão simples, muitas vezes, de ser respondidas, que você nunca nem tinha pensado numa resposta. É tipo, por que que para desinstalar um aplicativo eu tenho que clicar nele e segurar? Uma coisa assim, e daí vai aparecer o botãozinho. E aí você vai explicar qual que é a lógica por trás da utilização, coisas que é meio que um second nature para gente que vive o mundo de tecnologia, você nem questiona mais. A sua intuição de uso de outras tecnologias faz com que tudo pareça funcionar simplesmente. Mas para quem nunca teve contato com isso, é um negócio completamente diferente. Educação é uma das coisas mais satisfatórias, eu diria, que existem. Do ponto de vista de egoísmo, até tem muita gente que leva essa palavra como uma coisa um pouco negativa, mas não necessariamente, né? Eu acho que a própria o egoísmo, digamos assim, que você tem para se melhorar, para querer avançar, para querer se destacar no mercado, tem consequências muito positivas, desde que você não atropele as pessoas no processo, óbvio, né? Mas você pode trazer esse motivacional de você sempre querer se lapidar, sempre querer ser melhor e criar um monte de coisas paralelas a isso, às vezes até sem querer, que podem favorecer um monte de gente. Você já faz live há um bom tempo também, mas não sei se foi o seu caso, até você pode até comentar. Muita gente comenta a respeito de fazer live que começou para tentar diminuir a timidez ou porque não se comunicava tão bem e queria se forçar a trabalhar esse skill um pouco mais. E no processo de melhorar esse aspecto, acabou ensinando um monte de gente ou divertindo um monte de gente simplesmente, né? Como é que foi para você? Você sempre falou muito bem, essa bagagem de professor imagino que ajude também, né? Eu não falava tão bem, eu falava muito mais rápido,
desde quando eu comecei na área de educação, mas eu nunca tive problema pra falar. Eu vim de uma família que bullying era tipo um pré-requisito, beleza? Tipo, essa é a definição da minha família, eu acho que é a melhor coisa que define. Se você não sofre bullying na minha família, as pessoas não gostam de você, as pessoas não se importam. Essa que é a relação, beleza? Tipo, desde a minha tia mais tímida, ela dá um jeito de ela realmente te deixar numa situação desconfortável. Então eu nunca tive uma zona de conforto dentro da minha casa, assim. Minha mãe brincava: "Ah, filho, realmente você é muito esforçado", porque inteligente não deu, né. Foi na base do esforço. Então, tipo, é daí pra outras realidades, assim, que eram verdades, e eu ainda acho que são, né, mas eram verdades como piada e a gente acaba se aprendendo a se defender, porque ela fazia isso, mas ela falava: "Você não vai me responder?", tipo, e é isso, assim? Você não tá preparado pra isso? E, tipo, então me ensinou muito a ser ativo e não ser mal educado, tipo, levar com humor ali, tentar responder e sem xingar, sem ofender outra pessoa. Então eu não concordo com bullying, tá, galera? Deixar isso bem claro, mas dentro do ambiente controlado que é os seus pais, os seus tios, isso pode ser, se for acordado dentro daquele grupo, né? Aí não se torna um bullying, tipo, pejorativo, onde só uma pessoa é zoada e as outras não. Todo mundo era zoado, né? E aí o lance de eu trabalhar como palhaço muito cedo, que foi com 14 anos, eu comecei a trabalhar como palhaço, eu parecia ser mais velho, então eu passei por essa fase aí de enganar a idade pra falar que estava tudo bem trabalhar. Então eu trabalhei com 14 anos. Não vou falar onde que foi, mas eu trabalhava e aí ajudava também. Tipo, a desenvoltura, tipo, lidar com crianças, eu acho que me ajudou muito. Eu descobri que várias coisas que eu sempre fui curioso, assim, de saber, putz, qual que é a melhor forma de falar com uma criança? Nunca é de pé. Dá uma dica, se você quer a atenção do seu filho, da sua filha, do seu coleguinha, do que for, do seu sobrinho, você falar de pé, ele não vai te ouvir. Agache e fala com ele olhando no olho dele na altura da criança, que é importante. Isso é umas coisas que você vai aprendendo. E aí eu descobri que tudo isso é importante na vida, assim mesmo. Você vai falar com um idoso, não adianta você falar rápido. Ele não tá com pressa. Ele já viveu tudo, tá ligado? Você tem que falar pausadamente e esperar ele terminar de falar. Ele quer falar mais do que você. Ele tem muito mais pra contar do que você tem pra contar. Então fica quieto. Então, tipo, essas coisas eu fui aprendendo, tipo, lidando com o público, né? Tipo, quando chegava uma pessoa mais de idade, eu ficava muito mais em silêncio. Era um palhaço, tipo, quase um mímico, tá ligado? Aí eu aprendi que é importante. E aí eu fui aprendendo a lidar com o público. Então acho que eu não tive esse processo de, infelizmente, ou felizmente também, né? Eu não tive essa adaptação, assim. Eu já não tinha. O que eu tive de adaptação, isso é interessante, com a câmera. A câmera me intimidava um pouco. Eu não sabia como me comportar. Tipo, a câmera é um pouquinho mais assustador do que o restante. Do que Acho as que eu me identifico pessoas. com isso. É. É, eu costumava dar aula, assim, para algumas turmas com bastante gente, sei lá, 20, 30 pessoas às vezes, para uma turma, né, dos padrões que a gente tinha aqui. Mas eu gaguejava, eu engasgava muito nas primeiras vezes que eu tentei explicar alguma coisa para a câmera. Tinha vergonha mesmo. Não sei por É, quê, não sei exatamente por quê, mas com o tempo foi passando, né? Você vai praticando e nem se eu importa acho que mais. a câmera. Eu acredito que a relação de câmera intimidadora pra mim é porque ela me emite uma relação de importância muito grande. Então, por exemplo, quando eu tô falando com a câmera hoje, eu já não tenho tanto esse peso, mas quando eu comecei, pra mim era tipo, eu tô na Rede Globo, tá ligado? Essa é a relação, assim, tipo, a minha relação era isso, tipo, é TV, tá ligado? Onde tem milhões de pessoas assistindo, e quando um cara fala alguma coisa errada ali na câmera, ele é julgado pelo resto da vida, né? Então, eu acho que é essa pressão que acaba causando, pelo menos na hora que eu descobri, que eu percebi que era isso, eu falei, ai, eu não tô na Rede Globo. Eu não sou ninguém importante, então tá tranquilo, eu posso fazer de boa aqui. E aí eu descobri que tava tudo bem, assim. A gente mesmo aqui tem essa dificuldade com pessoas começando a se comunicar dos nossos canais. O próprio Ed, há um tempo atrás, logo que ele começou, ele tinha um pouco de dificuldade, né? De falar as frases que precisava falar. A U, que também está no nosso outro canal, recebeu bastante treinamento e tal. E no fim você realmente se dá conta de que é uma conversa. Tipo, isso aqui. Você não tem motivo para agir de uma forma muito. Você não vai fazer malabarismo, você não vai querer colocar uma entonação de Shoptime para vender alguma coisa, nem nada disso.
E aí as Muito coisas bom. fluem simplesmente normalmente, né. Uma das coisas que eu tinha estudado quando eu estava tentando melhorar a minha forma de me expressar, digamos, em frente à câmera, era não era um livro, mas era um PDF, devia ser algum texto um pouco maior só, mas falava sobre, inner thought, eu lembro que era esse o título. Aí eles estavam mencionando, era voltado especificamente para streamers e youtubers, porque não sei se você já esbarrou com essa informação em algum momento, mas uma das coisas que diziam para você fazer sendo um streamer, que era uma coisa boa, era evitar ficar longos períodos de tempo em silêncio, né, sem motivo aparente. E uma das formas de você conseguir fazer isso acontecer é ser capaz de narrar parte dos seus pensamentos enquanto você pensa. Então, enquanto eu estou fazendo aqui o meu código, eu penso assim, ok, agora eu vou escrever dessa forma aqui, porque eu acho que vai ficar bonito lá depois do resultado final. Vamos dar um F5 agora aqui para ver como ficou. Esse tipo de coisa ajuda a engajar e até mesmo as pessoas que estão assistindo a entender. Não sei se você passou por esse processo, mas eu sei que claramente você faz isso. Não sei se é premeditado ou não, mas você faz isso. Eu não tinha essa informação não, essa informação não. Essa informação veio, na verdade, da Kaelon. Um dos métodos de ensino da Kaelon era não ficar em silêncio, ligado? E tinha várias técnicas, você repetia a mesma frase várias vezes, você falar enquanto você tá fazendo, aí, tipo, eu peguei uma habilidade que era muito estranha, hoje eu acho que eu não tenho mais. Eu consegui escrever na lousa um código e falar de uma receita pra você, tá ligado? É real, assim. Tipo, falar, ó, vou te falar aqui como que faz um bolo, que eu sei como faz um bolo. Ou como faz coxinha, porque eu sei como faz coxinha por conta da minha mãe, que trabalha com festa. E aí eu falava a coxinha e escrevi um código nada a ver. Então chegou nesse nível, assim, de Interessante treinamento. demais. Aí a gente brincava, tal, pra brincar, pra impressionar pessoas, tal. Mas era só de zoeira, porque você Uhum. ficava falando tanto que você pega essa habilidade. Então veio da Kaelon mesmo, veio da didática da Kaelon. Mas hoje eu respeito mais o espaço do vazio, assim, eu acho que ele tem seu valor, tá ligado? Com Antes certeza. eu não usava tanto. O silêncio tem um poder, assim. Teve um episódio antigo do Geocast que a gente falou disso. Não sei se você lembra, Ed, desse. Que eu tinha mencionado até uma palestra de TED Talks que eu tinha assistido a respeito de comunicação, de projeção vocal e tal. E Ah, aí, conheço, eu conheço. você já deve ter visto um carequinha que fazia. Esse mesmo, esse mesmo. E ele mencionava dessa questão do poder do silêncio, né? De como ele pode trazer ênfase para coisas que precisam de ênfase ou criar simplesmente um espaço para as pessoas poderem pensar. Se você desacelera a sua fala, você consegue um efeito diferente de quando você acelera ou fala muito alto, com muito entusiástico e tal. Mais uma daquelas coisas que eu acho que todo mundo deveria dar uma lida meio por cima, pelo menos, para ter uma noção de como é, porque a comunicação está na raiz de qualquer tipo de profissão. Isso que você praticou tanto enquanto estava aula é a soft skill que é tão cobrada hoje em dia em ambientes de times e desenvolvedores, né? Você conseguir trocar uma ideia com o colega sem ofender ele, conseguir entender como ele se sente em relação a alguma coisa e a própria ética de trabalho que existe entre a equipe, assim, e tal. É uma skill que precisa ser desenvolvida. É. Tem uma coisa que eu acho muito importante, que o pessoal fala muito sobre, o chat GPT vai tirar o trabalho do dev, né? Ele não sabe nem quem é meu filho, e eu pus uma frase zoando isso ele não sabe responder. Mas vamos dizer que, hipoteticamente, ele poderia tirar o trabalho da pessoa mesmo, né? Tirar esse trabalho do dev braçal. Eu acredito que em algum momento vai chegar nesse ponto, tá? Não é agora, mas que alguns trabalhos que são realmente repetitivos e não são tão saudáveis para o ser humano, vai deixar de existir. E aí uma coisa que eu acho que não dá para substituir o ser humano é esse lance de comunicação, tá ligado? De expressão, de dependência humana. A gente é uma espécie que depende de estar em grupo. Mesmo as pessoas mais egoístas, ou que não conseguem tanto de um grupo, chega nessa idade ou tá no psicólogo e o psicólogo fala, ó, você precisa ter amigos, tá ligado? Você precisa. Você precisa. A gente, como espécie, não dá pra viver sozinho. Sozinho a gente morre, é um fato, já tem estudos disso, né? Então, se eu fosse recomendar uma skill pro futuro, aprenda a aprender idiomas, que é uma coisa que eu tô aprendendo agora. Tipo, independente de qual área que você vai trabalhar, e é o que o Gil falou, comunicação.
São duas coisas que, independente da área que você trabalhe, ela pode morrer a sua área, você vai continuar usando isso pro resto da vida. Esse episódio do Geocast só é possível graças aos nossos apoiadores. O Finlink é uma solução para o compartilhamento de aplicações a partir de servidores Linux, que permite que você acesse as aplicações escolhidas, os servidores escolhidos, a partir de qualquer outro dispositivo, precisando apenas de um cliente web. Você pode acessar aplicações de um smartphone, de um tablet, do seu desktop, seja ele o Windows, Linux ou Mac. O Finlink oferece criptografia de ponta a ponta e recursos avançados de controle de privacidade e de controle de usuários. Se você quiser saber mais sobre o Finlink, acesse o link que vai estar na descrição desse episódio. Cara, acho que você chegou num ponto que eu estava aguardando a gente chegar nessa área para poder falar sobre isso, que é essa parte dos idiomas. Porque, cara, você está morando na Suécia e eles, até onde eu me lembro, a Suécia ela tem um idioma oficial, né, o sueco, não sei como que eles chamam aí, mas é um país que tem vários micro-idiomas também espalhados quando você vai mais para as zonas rurais, assim, né? Tem umas subdivisões ali, uns sub-idiomas. E além Uns disso, você tem uns dialetos, isso. E além disso, você tem toda a dificuldade do inglês também, né? E aí, nossa, tipo, aprender um idioma já muitas vezes é complicado. Eu tenho essa dificuldade com o inglês, por exemplo, que o meu inglês é tipo daquele treinador de futebol lá, por mais que eu pratique, eu sempre mando do umas Gelson. coisas, Tô tentando. mando umas coisas nada a ver, né? E você comentou que para você tá sendo uma luta também, né? Afiar suas skills de idioma. Eu tava trabalhando pro Brasil quando eu vim pra cá. Trabalhei até em uma empresa grande do Brasil e fiz alguns freelas. E aí, aos 3, 4 meses, eu decidi, né, que eu vou trabalhar aqui na Suécia. Eu quero trabalhar aqui na Suécia mesmo. E aí é só o inglês que me impede. Fiz entrevistas, inclusive, já. E aí, uma entrevista não durou nem 10 minutos por causa do meu inglês. Juro pra vocês. A segunda entrevista já durou, tipo, 40 minutos. Foi indo e tal. E aí o cara terminou a entrevista falando assim: eu não posso te contratar abaixo de sênior, mas você precisa melhorar seu inglês. Eu só preciso ser melhor em seu inglês, porque eu não consigo te contratar abaixo de sênior por causa da sua skill técnica. Falei, não, pode sim, pode me contratar aí, tá tranquilo. Aí ele, Eu topo, eu eu não aceito, eu posso. aceito. Aí ele falou assim: eu não posso porque o sindicato não vai permitir. Você pode me processar. E aqui é bem sério isso. Então, realmente, se eu expor alguma coisa, tipo, o meu conhecimento técnico é maior do que o do sênior dele, ou é igual, aí pode dar treta, assim, pra empresa. É aquela coisa, né? O governo que defende muito, ele é muito bom e vale pra quem, tipo, precisa, tá ligado? Essa é a verdade. Então é pra maior parte da pessoa. Então, pra mim tá tudo bem, sabe? Eu sofrer com isso porque eu tenho tempo pra aprender inglês. Agora, é uma dosagem que, tipo, eu estou disposto porque outras pessoas estão sendo beneficiadas por essas regras, sabe? Porque realmente, se não tivesse essa regra, com certeza uma empresa estaria pagando menos pra quem deveria ganhar mais, sabe? É uma regrinha que, tipo, se ela não existisse, existiria um abuso, né? É uma dosagem dolorosa. Pelo menos na Suécia, né? Assim, falando bem, porque eles vivem aqui baseado na regra, assim, né? Eles seguem muito bem regras. Então, se a regra não existe, tá tudo bem, tá ligado? Salvamos, que o jogo tá sendo jogado. Para outras culturas, talvez não funciona nem com a regra, né? A gente tem uma experiência aí muito boa. Mas é interessante, assim. O inglês é um calo mesmo, assim. Resumindo, para te passar, eu tenho muita dificuldade de aprender idiomas. E quando eu falo, nossa, aprender uma programação é igualzinho a aprender um idioma. É uma puta de uma mentira, desculpa a palavra, mas é real, assim. Não tem nada a ver, tá ligado? Não chega nem perto, tipo, é muito mais complexo, é muito mais humano. Acho que um é muito mais área de exatas, outro é muito mais áreas de humanas, pra mim, no meu ponto de vista. E eu tenho um bloqueio que é importante falar pras pessoas. Eu, pelo menos, vim de periferia, e pra mim, na periferia, quem falava inglês era safado e playboy. Era essa minha divisão que eu tinha. Então demorou muito pra tirar esse bloqueio. Tinha Que não uma tem nada a ver, é cultura uma coisa com a outra, né? pra superar. Uhum. Aí agora que o meu inglês está desenvolvendo, assim, hoje eu consigo falar, hoje eu consigo pedir um pão naturalmente, consigo numa loja falar, eu gostaria dessa camiseta, mais ou menos dessa cor, consigo me expressar, dou umas voltas, às vezes quando uso umas palavras que não existem. Por exemplo, eu queria perguntar se o pão tava vencido. Mano, não tem ideia de vencimento, mas eu preciso perguntar isso agora, não tem outra forma, tá ligado? Aí eu usei deadline. Aí a pessoa entendeu, tá ligado?
Tipo, deadline do pão? Como assim? Que era a única palavra Cara, que veio, tá ligado? E aí a pessoa entendeu, falou assim: mas pelo "Ah, menos dá pra ok". compreender, né. Isso. É, Então, acho que toda essa fase, eu sou as pessoas me entendem, mas ainda me falta bastante vocabulário e um pouquinho de gramática, assim. eu vi no Twitter uma pessoa comentando como que os brasileiros, as pessoas que não falam inglês nativamente, como que elas são tóxicas com o brasileiro que está tentando aprender inglês. Fica corrigindo, essa pronúncia está errada, essa palavra está errada, nossa, que burro, você não sabe falar essa parada ainda. E essa pessoa, ela mora fora, ela mora nos Estados Unidos, em algum lugar lá. E ela falou, cara, o que os gringos mais querem é te entender. Eles estão um pouco se lixando se você tá falando perfeitamente o idioma. Eles querem te entender. Você passou a informação, tá bem. A Né. sua experiência aí é essa mesmo? Tipo, para dar uma acalmada no pessoal que tá meio paranoico em ter um inglês parecido com o de um californiano? Sendo bem realista, americanos eu já tive experiência com americanos, eles são um pouquinho mais chatos, tá ligado? Se você não por exemplo, se você vai pedir McDonald's e você atrasar a fila, rola um estresse. E não é tipo: "Eu quero o número um". Eles começam a perguntar: "Mas quer com batata? Você quer sem batata?" Aí, tipo, você: "Caraca, mano, muita pergunta, eu só quero o número um. Me dá o número um, quero ir embora". E você Aham. vai com essa mentalidade, né. E você chega lá com o number one, tipo, o cara vai falar: "Aham, que" tipo, não. Por isso Então que rola um inventaram aqueles estresse totens de autoatendimento, né, provavelmente. isso. É. Ro rola um estresse nos Estados Unidos, pelo menos experiência de amigos meus, falando dos Estados Unidos, assim, de eles não ter muita paciência com o estrangeiro. Lógico que não é os Estados Unidos todos, existem regiões dos Estados Unidos que já estão acostumados com imigrantes. Tipo, falam que a Califórnia é mais de boa, porque tem muito imigrante, né. Mas, por exemplo, você vai no Texas, já não tem tanto imigrante, aí eles não estão tão de boa assim. Então, Uhum. os Estados Unidos tem essa maluquice, assim. Já na Europa, não toda, né, mas a maior parte da Europa tem uma aceitação melhor, tá ligado. Mas e aí tem 2 motivos que eu entendi culturalmente. O americano tem até uma brincadeira, né, uma pessoa que fala 2 idiomas, como é que fala? Como é que chama? Eh, Bilíngue? Bilíngue, bilíngue. Uma pessoa que fala muito mais do que 2, 3, 4 tem um nome, é Poliglota. poliglota. perfeito. E uma pessoa que fala só um idioma? Americano. Americano, sabe. É real. O americano não sabe outro idioma, e aí eles não têm como eles não sabem outro idioma, eles têm essa dificuldade de entender porque você não fala o inglês, saca. Então a arrogância tá nesse agora na Europa não, na Europa eles são obrigados a aprender o inglês, então os países que não falam inglês, falam outro idioma. Na Suécia é muito raro você conhecer uma pessoa que não fala no mínimo 3 idiomas. Então a pessoa sabe a dor de aprender outro idioma. Então ela te respeita, respeita o seu tempo pra falar, respeita, uma palavra que você não conhece, ela te explica depois que você falou, tá ligado? Então essa palavra aí, você pode usar pra ficar um pouco mais agradável essa outra aqui. E é bem tranquilo assim, não é agressivo. Entendeu? Então depende pra onde você vai, você tem que entender pra onde você está se colocando. Se você quer morar no Texas, de repente, você tem que saber o inglês mais pesado, se esse é o seu sonho, né. Talvez, eu tô chutando aqui talvez, porque de repente você vai morar numa cidadezinha ali mais tranquila do Texas que as pessoas estão de boa. Então é muito se coloca primeiro na cultura que você tá, tem que entender a cultura. E aí eu descobri que o YouTube é uma boa ferramenta pra isso. Começa a ver vídeos da própria região, você vai começar a entender a cultura daquela região. Tem muita oportunidade mesmo. Dá pra você aprender quase tudo no YouTube sobre culturas diversas, né. Tem muita gente dando sua própria opinião sobre a cultura daquele país, daquela região. Então vai lá e ouve, né. Essa é a minha visão, é apenas minha visão, tá. É do que eu senti culturalmente. Quando eu trabalhava com TI alguns anos atrás, eu tinha muito contato com o pessoal da Europa, principalmente. A gente, Certo. a empresa que desenvolvia o sistema que a gente dava suporte, a sede principal deles era aí. E então eu falava muito com pessoas da Alemanha e da Dinamarca. E às vezes era muito engraçado, assim, porque se hoje eu não falo inglês, há 10 anos atrás eu falava menos ainda. Então era aqui, ó, Google Translate que eu queria falar e depois eu tentava reproduzir de alguma forma, tá? Às vezes tinha mais de uma tentativa, mas acabava indo. E eu sempre tive essa experiência de que com os alemães era mais difícil, porque os alemães eles são mais regradinhos, assim, tipo, esse negócio de timing para eles, você tá comendo o tempo deles sem passar a informação, é uma coisa que eles se estressavam mais rápido do que os dinamarqueses, por exemplo. Mas eu acho que isso acaba sendo uma barreira para qualquer lugar, né? Mesmo a gente aqui conversando entre nós, se a gente começar a enrolar muito na transmissão da informação, vai rolar um
um estresse, né? Tipo, ó, meu tempo não tá sendo tão bem aproveitado quanto poderia. Essa é uma relação boa. O tempo não é tão importante quanto parece. Esse é um mal do brasileiro, tá? O brasileiro corre demais porque não valoriza o tempo que tem. Eu aprendi isso vindo pra Suécia. Porque você não vê sueco correndo, tá ligado? É muito raro. É real, assim, tipo, você não vê. Você vê raramente um sueco correndo pra pegar o ônibus atrasado, saca? Mas é por quê? Porque rola um lance assim. Se eu tenho que chegar no horário, eu saio antes. O brasileiro não, ele quer fazer, lavar a louça, fazer o bagulho todo e vai sair em cima da hora e vai correr e vai. Não, dá tempo de eu correr pra pegar o ônibus. Pra quê, tá ligado? E aí o tempo todo correndo. Eu entendo a relação, porque a gente tem vários problemas, né, relacionados a isso, o dinheiro, a inflação e tudo isso vai perturbando, né? A falta de segurança. Mas um dos maiores poderes que eu aprendi morando fora, e isso eu gostaria. Acho que eu passei um pouco com meus pais até um pouco disso. É que a relação do tempo não é tão importante mesmo. Relaxa, tá ligado? Tipo, eu falo isso na live, chega a gente fala assim, eu preciso conseguir um trampo em 3 meses. Eu pergunto por quê? Porque eu não aguento mais trabalhar no trampo que eu tô. Aí eu pergunto, mas você tá quanto tempo? 10 anos. Se você ficar mais um, será que dói mesmo? Se aprender esse negócio de direitos, colocar no mercado de trabalho e mudar a sua vida? Porque em 3 meses, brother, não vai dar. Já pode desistir, pega suas coisas e sente e desiste, porque raramente as pessoas conseguem. Não, um amigo meu conseguiu. Tá, seu amigo é uma exceção e ele teve um fator de sorte ainda pra se recolocar no mercado e tudo mais. Então, na moral, dê tempo a você e continua trabalhando. Tipo, vai ser mais saudável pra você, você vai aproveitar mais sua família, você vai deixar de ficar 1 hora com seu filho pra você conseguir depois, tá ligado? Reaproveitar essa 1 hora que não vai existir. Tipo, não existe a recuperação do sono, tá ligado? Você não dormiu, você tem menos tempo de vida. É um fato. Então você tá matando sua vida, tá ligado? Então escolhe muito bem como você trata o seu tempo. Então essa relação de tempo hoje eu tenho muito clara. Antes eu não tinha, tá? Eu era a pessoa que chegava atrasada em tudo, não tinha como fazer. Sim. Hoje eu escolho mesmo, assim, tipo, os rolês que eu quero usar meu Quando tempo. vocês imigraram para a Europa, você tinha que idade, mais ou menos? Fazem 4 anos, não muda muito da minha idade atual. Eu acho que eu tô com. Eu sempre erro a minha idade, tá? Eu acho que eu tô com 34, acho que eu tinha 30. Sempre erro a minha idade por 1 ano, mas acho que é isso. O pessoal que entrou e está saindo de faculdade ali entre 18 e 22, 23 anos, até os 25, eu diria, que você se encontra num momento muito de autoafirmação, de ter a sensação de que você, no mínimo, está mirando para ser o alguém que você desejava ser no futuro. E é exatamente aí que as pessoas costumam se atrapalhar e se atropelar, exatamente como você falou, por querer tentar fazer tudo ao mesmo tempo, por querer render mais, por querer, sabe? Enfim, é aquela cultura. É uma coisa que a gente importou dos Estados Unidos, eu acho, na cultura brasileira até. Essa coisa do hustle, de eu preciso estar fazendo, correndo, produzindo, explodindo a mente, coisas assim. E depois de um tempo, você percebe que desacelerar é que te faz ser produtivo na realidade, né? Que faz você, ou melhor, trabalhar com foco é o que faz você ser produtivo e não a quantidade de horas a mais que você está fazendo para mostrar que você está sempre no agito, sempre fazendo alguma coisa. Planejamento faz com que você não precise passar sua vida correndo. É igual você falou, você sai, se precisa pegar o ônibus, sai antes. Essa mudança cultural para a Europa é uma coisa que eu gostaria de viver ainda. É uma das coisas assim que está nos meus planos de longo prazo, morar um tempo fora para ver como seria. Já tive a feliz oportunidade de visitar alguns países assim, e realmente a impressão que eu tenho é essa de que o pessoal vive mais devagar. Começavam a trabalhar, sei lá, às 9 da manhã, e aí parava o meio-dia, ou 10 da manhã parava o meio-dia. E isso em grandes metrópoles, tipo Paris e coisas assim, que é uma coisa que você não consegue imaginar. Aí você vai É. ver o que estava aberto 24 horas lá, em Paris, por exemplo, era o McDonald's. E justamente vem com a cultura totalmente diferente, né. E as coisas fecham, e é muito engraçado, elas fecham mesmo. Tipo, você tá dentro da loja, as coisas fecham. Não são que nem os britânicos, eu passei na Escócia e eu assustei, tá? O ônibus passa exatamente no horário. Aqui não tem muito isso. Ele atrasa 10 minutos, atrasa 5. Eu tenho pensado muito em termos de idade ultimamente, né? Porque a minha idade tá avançando e avançando na idade eu começo a pensar em realmente como aproveitar melhor o tempo que eu tenho, né? Porque ninguém sabe o tempo que tem exatamente.
mas esses momentos que a gente vem aproveitando, que a gente vem desfrutando, eu venho pensando em como aproveitar da melhor maneira. Quanto mais eu penso, mais me parece a solução óbvia ser desacelerar. Porque fazendo menos coisas ao mesmo tempo, eu consigo fazer melhor as coisas. E provavelmente até ser mais produtivo, de outra visão, né? Produtivo no sentido de você entregar bem o que você está fazendo, seja o que for. Um minuto de qualidade com seu filho, um momento de qualidade com a sua família, ou um trabalho, quando for o momento do trabalho, mas fazer. Estar 100% presente na coisa que você está fazendo. E aí depois estar sempre presente na próxima e 100% presente na próxima e assim sucessivamente. E para quem tá vendo de fora, que ainda não ainda tá nessa vibe de Demônio da Tasmânia, sabe? O Taz assim, tá girando e não sei o quê, e parece uma anomalia, né? Fala: "Cara, mas nossa, por que você tá assim?" E quando na verdade é o contrário, né, meu? Você devia parar de ser o demônio da Tasmânia. Você não precisa estar tão agitado assim 100% do tempo. Tem uma definição que eu gosto bastante, que é assim, ó. Vocês veem seus pais com frequência? Não sei se alguém tem um pai falecido, me desculpa. Ou uma pessoa muito próxima. Com que Hum, frequência você vê de os seus pais? não muito, na verdade. Eu até me comunico com eles, assim, pela internet, com todas as semanas, Frequência. todos os meses, assim, e tal, mas vê-los pessoalmente algumas vezes por ano só. Algumas vezes por ano. Você também? Você também, Ed? Também, também. É, Falo com minha mãe praticamente todo dia, pelo WhatsApp, essas coisas assim, mas ir é. visitá-la presencialmente é coisa de Perfeito. ano mesmo. Eu não lembro quem falou isso pra mim, tá? Eu não lembro se eu vi no YouTube, então não são palavras minhas, mas eu me alertei com o tempo aí, que a pessoa falou isso, foi alguma pessoa que falou pra mim. Ah, quanto tempo você vê seu pai? Ah, muito pouco. Quando você vê, né, o que que acontece? Normalmente a gente não prioriza, tá ligado? A gente briga. Essa relação de tempo que é importante, assim, tipo, beleza, você não vai ver sua mãe, mas quando você vê sua mãe e seu pai, fica com eles, tá ligado? Tipo, não vai pegar o celular, porque, mano, nossos pais nem ligam muito pra celular, né? Pelo menos da nossa idade, né? É, então, essa que é a relação de tempo. Tipo, a gente não aproveita mesmo o tempo. A gente não sabe, é o demônio da Tasmânia. E aí isso começa a sacar. Se eu tenho tanto pouco tempo com meus pais, né? Tipo, e aí o pensamento que a pessoa falou assim: se você vê só ele uma vez por ano, quanto que você vai ver num ano? Ah, 5 vezes. Tá, e se você for 5 anos? Puta, é muito pouco. Aí você começa a fazer as contas e fala, mano, é 25 vezes em 5 anos. Tá ligado? É nada. Tipo, eu não vou usar nada do meu tempo pra ficar com a minha família, com as pessoas que me criaram, tá ligado? Que doideira. Aí você começa a valorizar melhor. Aí, se você refletir pra tudo nisso, você acabar fazendo tudo com uma dosagem um pouco melhor. Quando o Ed falou lá, eu pensei em dizer que pode até ser um pouco mal compreendido, assim, mas realmente a questão é não acelerar, não ter pressa de viver. Esse é o É, ponto. Às vezes vai ser necessário que você dê aquele gás para você conseguir atingir os seus objetivos. Não confunda, então, essa coisa que a gente está dizendo de respirar fundo, fazer as coisas com calma, aproveitar os momentos, desacelerar, com não se dedicar intensamente a alguma coisa que você quer muito. A única coisa que você tem que tomar cuidado para fazer é para não colocar isso na frente de algumas outras coisas, tipo a sua saúde, a sua família, esse tipo de coisa assim, porque eventualmente você vai se arrepender. Pode não ser agora, pode não ser nos próximos 5 anos, mas se você sacrificou a sua saúde de alguma forma para atingir os seus objetivos, mais na frente você vai sentir falta, eh, de alguma coisa de repente, você vai sentir falta desse tempo que você não vai conseguir recuperar com os familiares, com seus filhos, com seus pais, com seus amigos, enfim, com quem quer que seja. Mas saiba que existem momentos da vida onde a gente precisa dar aquele gás a mais, a gente precisa acelerar e depois abaixa um pouco esse ritmo. Tenha momentos, assim, é igual uma montanha-russa. Se fosse só de um jeito só subindo ou só descendo, não ia ter graça. Você vai ter momentos de maior calmaria, momentos de intensidade e tal. Se você conseguir navegar por tudo isso aí de uma forma que no final do dia você ainda consiga se sentir descansado. A gente tinha falado isso recentemente, não faça, como é que é? Não faça hoje algo que você não vai conseguir se recuperar para poder continuar fazendo amanhã, sabe? Se você gastar toda a energia que você tem hoje e não conseguir descansar o suficiente para amanhã, não adiantou nada você ter dado siesta hoje, muitas vezes. né? Eu tenho esse problema, eu não consigo dormir cedo.
É um problema que eu tenho sério, assim. E toda vez eu tô lutando contra isso, faz anos já, anos e anos, assim. Porque aí o que acaba acontecendo é que sempre minha manhã é mais dolorosa, sabe? Tipo, aí é real, assim, muito mais lenta, muito mais pesada. E aí vai indo o dia e o Aí corpo vai demora mais voltando. pra engrenar. Demora, demora. É bem ruim, assim, tipo. Então, entender os seus comportamentos tem um impacto muito grande no seu aprendizado e na sua profissão. O que eu reparei é que as pessoas que são boas, que eu não vou definir como sucesso, tá? Que sucesso é embaçado. Mas as pessoas que eu olho e falo, putz, eu gostaria de seguir mais ou menos essa linha, ser mais ou menos essas pessoas, são as pessoas que normalmente fez as coisas muito bem, durante muito tempo. Elas não fizeram uma vez bem, tá ligado? Você tem que equilibrar os pratinhos, que nem você tava falando, né, Gil? Conseguir equilibrar de fato os pratinhos pra gente conseguir, no momento ali, priorizar o que você tem de oportunidade. Então, por exemplo, esse podcast é uma oportunidade. Vocês pararam o tempo, eu parei meu tempo, saca? A única opção que eu tinha era fazer. Por sorte, vocês respeitam, tipo, o espaço que eu tenho, saca? Então é uma compreensão de todo mundo. O problema, acho que do Brasil é que não tem essa outra compreensão. Tipo, se você tem uma oportunidade, você tem que abraçar ela e fazer de conta que você não tem família, que você não tem filho e seguir a vida, tá ligado? A gente não consegue culturalmente respeitar o espaço do outro e entender, tá ligado? Não, a gente tem que entregar porque senão a gente vai perder o cliente. Por que vai perder o cliente? Porque o cliente não vai aceitar também, então ninguém aceita. Aqui já não, tá ligado? Tipo, o que acontece com muita frequência? Tipo, a galera fala assim, ó, das 2 às 3 eu vou entregar uma parada na sua casa. Aí o cara ligou, não vou conseguir entregar hoje não, porque eu tive um problema com a outra entrega, amanhã eu entrego. Mano, isso não é aceitável no Brasil, tipo, mas eu fiquei te esperando aqui hoje, eu não fui trabalhar, aí começa a ter um caos, assim, e cadê a empatia, tá ligado? Cadê o outro lado? Então é isso pra tudo na vida, eu acho que é uma questão, um problema cultural mesmo, que a gente tem que não vai quebrar agora, tá ligado? Não vai conseguir resolver. E aí quando você tem esse problema cultural sendo resolvido, entendendo que todo mundo tem problema, a gente tem uma solução muito melhor, assim. Eu imagino que a tendência é que para as próximas gerações isso fique pior, ao invés de melhorar, né? Porque a mídia de consumo atualmente ela tá tão focada nesses micro conteúdos, nesses micro consumos, nessa coisa rápida de você estar sempre consumindo muita coisa muito rápido sem se preocupar necessariamente com a profundidade, com o que você está absorvendo daquilo ali, que as próximas, sei lá, talvez 2, 3 gerações, elas vão estar nessa vibe mais acelerada do que as nossas. Porque a gente vem de uma base que era TV, que era rádio, que era muito mais lento. Começou a acelerar pra gente, sei lá, de 10 anos para cá, talvez, de 8 anos para cá, com streaming, com várias oportunidades de consumir mídia através do YouTube, Spotify, áudios, smartphones e tal. Acho que o smartphone foi um TikTok. grande TikTok. O smartphone ele foi um grande potencializador, né, dessa parada de a gente estar sempre no 220. E antes não, né? Até conversando mesmo com as pessoas mais velhas, com nossos pais, com avós e tal. Meu, a velocidade deles é outra parada, é outro. É, eles estão num ritmo totalmente diferente da gente e provavelmente os nossos filhos vão achar isso da gente também, né? Tipo, pô, pai, você é devagar, né? Bem possível, realmente, assim. Eu não gosto de pensar nessas coisas como, sei lá, tudo negativo, né? Eu acho que ao longo da história, pensando na evolução da tecnologia, toda vez que aconteceu alguma coisa que revolucionou a forma com que a gente interage uns com os outros e com as coisas que outros humanos criam, teve alguns lados negativos, teve alguns positivos. Por exemplo, vamos pensar no exemplo da Netflix, que a gente tinha mencionado anteriormente. Ao mesmo tempo que você antigamente tinha que, sei lá, sair de casa, alugar, digamos, um VHS para pegar uma mídia diferente ali, e aí voltar para casa, assistir, tinha o processo de rebobinar a fita, devolver, você pagava para ver um filme por um determinado período de tempo e tinha que assistir dentro daquele período de tempo para não pagar multa, sei lá, alguma coisa assim. E agora você simplesmente vai e é on demand, você assiste onde quiser. Ah, parece que é uma troca muito legal, né? E realmente é. Eu acho que dificilmente alguma pessoa que consome conteúdo hoje em dia vai achar que aquele método antigo era necessariamente melhor. Mas como tudo, tem seus prós e contras. E é umas coisas bem mais subjetivas do que parece. Por exemplo, não sei se acontece com vocês também, mas é meio que um meme que existe assim em relação à Netflix ou qualquer streaming que tem tanta opção que você não consegue decidir o que assistir. Tanto que alguns serviços colocaram aquela função de te sugerir coisas aleatórias e
estão tentando ajustar o algoritmo para trazer sugestões que você possivelmente vai gostar com maior facilidade, ao invés de você ter que explorar um catálogo com milhares de títulos. E é bem comum de eu ficar um bom tempo escolhendo alguma coisa para dormir no meio do negócio, sabe? Era mais comum, pelo menos antigamente. Tem diminuído, felizmente. Um ponto positivo que eu consigo enxergar da época do vinil, né, dos discos, do VHS e tal assim, é que aquele momento de ouvir um disco da sua banda favorita, o momento de assistir o filme, de reunir a família para assistir o filme, porque o filme ia embora daqui uns 2 dias, ele tornava o momento em si algo mais especial. Hoje é tão banal, tão trivial, tão simples, que se eu perder agora, eu assisto depois. E na época não era, sabe? O primeiro momento de você assistir um filme novo ou poder simplesmente assistir aquela mídia naquele momento criou uma lembrança em mim muito maior do que ver filmes em qualquer serviço de streaming. É um efeito parecido que tem de você ir no cinema. Talvez você se lembre de filmes que você assistiu no cinema mais do que você se lembra de filmes que assistiu no streaming. Porque foi um momento, você foi com amigos, você foi com a família, você comprou pipoca, sentou, tinha um telão, né? Criou uma ocasião. Quem desenvolve tem problemas diferentes. A gente foi mencionado o ChatGPT, que a gente fez conteúdo sobre também, mostrando como funciona e tudo mais. O Marco até comentou sobre essa questão de substituição de alguns programadores e tal. E eu concordo com você, Marco. Eu acho que realmente algumas pessoas vão perder o emprego nesse processo, que não é necessariamente ruim. Faz parte da evolução. É tipo o cocheiro lá nos anos 20 que ficou super preocupado quando lançou o carro, sabe? Agora ele perdeu o emprego dele como motorista de charrete, ele vai ter que fazer outra coisa. Isso não necessariamente é algo ruim para a evolução das coisas, só quer dizer que você tem que não ser tão atrelado simplesmente a fazer uma única coisa só e se colocar no mercado, se trabalhar como profissional, para você não ser meramente um proxy, você não ser meramente um intermediário entre o pedido e a execução de uma tarefa mecânica. Porque quem perdeu a oportunidade de trabalhar em épocas antigas, quando houve a Revolução Industrial, eram pessoas que o único trabalho que ela tinha era ficar o dia inteiro fazendo esse movimento numa porca, basicamente, né? Ajustando algum detalhe. Quem conseguiu ser mais versátil do que isso, continuou tendo oportunidade. E eu acho que o mesmo vai acabar acontecendo com o ChatGPT. Ele vai ser um complemento para bons programadores. Ele vai ser útil para quem sabe o que fazer. É a mesma coisa que dizer que agora não precisa mais de escola porque o Google responde todas as perguntas, lá no início dos anos 2000. Não é assim que funciona. Não é assim que vai funcionar com o ChatGPT também, pelo menos não em muito tempo. É bem difícil que esse tipo de coisa aconteça, mas eu gostaria que você, de repente, elaborasse um pouco mais em relação a como você se sente sendo um programador com a chegada do ChatGPT, se você sentiu algum tipo de ameaça ou se para você está tranquilo e quem você acha que realmente pode se beneficiar ou se preocupar com, não só com ele, mas outras ferramentas de inteligência artificial chegando. Eu repensei só a forma como eu busco, assim, não mudou nada, assim, na verdade, como programador. Porque você pode falar lá pra ele, ó, me cria, que é o que a galera assustou, né? Me cria um clone do Twitter. E ele cria um clone do Twitter, tá ligado? Ele realmente cria. Mas eu não quero desenvolver o clone do Twitter, porque se fosse essa fórmula de ter sucesso, todo mundo ia ter 5 mil clones do Twitter e todo mundo tava milionário, ou todo mundo tinha atingido seus objetivos de vida. Então isso pra mim não diz nada, tá ligado? Cria um clone do Twitter, tipo, eu poderia criar um bot que responde isso e eu crio uma vez e eu entrego pra você, tá ligado? Isso não é mágico. Pra mim isso não assusta. O que assusta é a forma como ele lida, e é de uma forma positiva, como ele lida com a forma como a gente faz busca, que é mais humanizado. Eu não faço. A busca no Google é palavras-chave. Você não cria uma frase, tipo, como eu faço tal coisa com tal biblioteca. Tipo, com ele é assim. Você vai lá e, por exemplo, recentemente, eu tinha que fazer, por exemplo, deixa eu ver uma coisa que foi. Como que eu posso pegar o cargo de alguém no Discord usando tal biblioteca? Então eu coloquei isso, ele falou, é assim. E aí ele explicou os passos, né? Ó, você primeiro tem que fazer isso, 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 isso. Aí esse é o código de exemplo, ele me dá um código de exemplo e dali eu consigo sair de um ponto de partida mais rápido. E eu já tinha feito isso. Eu já sabia fazer isso, mas eu não lembro.
Eu teria que ir lá e procurar no meu código, e seria toda essa trilha. Procurar no meu código, achar a parte do meu código de outro projeto que eu fiz isso, e aí entender que é dessa maneira e replicar e colocar no contexto que eu precisava do meu código. Então, acho que a forma como a gente busca é mais humana. Para mim, ele só é um Google humano, vamos dizer assim. É um amigo seu. Então, eu vejo como um ponto positivo, eu não vejo nem com medo, tal, de roubar emprego, acho que tá muito longe disso. O que vai fazer é tirar aqueles programadores, talvez, que não têm profundidade no conhecimento que tem. Porque para você fazer a pergunta certa no Google, você tem que ter profundidade no que você tá querendo saber, tá ligado? Você tem que saber o que você quer. Que saber o que quer é muito difícil já. E aí no ChatGPT isso diminui um pouco mais. Então, como diminui um pouco mais, a curva, aquele dev um pouquinho mais que estava ali entre a transição, que não quer sair daquela zona de conforto, ele já vai deixar de existir, sabe? Ele vai ser atropelado para aquele dev que sabe fazer a pergunta certa pro ChatGPT, sabe colocar bem ali a situação e consegue resolver os bugs, né? Até bug ele resolve, você copia o código do bug, ele resolve o seu bug. Ele fala, são essas possibilidades de erro que você tem, é assustador assim mesmo, Mas né? você tem que saber daquilo para entender se a resposta que ele deu é realmente válida. Então, esse é um aspecto que não é simplesmente qualquer um vai chegar, colar qualquer coisa, copiar o código que ele der e sempre vai Isso. funcionar. Imagino que quem tem medo de ferramentas desse tipo, na verdade, tem um problema diferente. Tipo assim, o objetivo não é ser um melhor programador, não é ser um grande profissional. O que rola ali é que a pessoa quer o emprego garantido sem precisar fazer mais nada. Isso. Tem essa postura, vai dançar na dança das inteligências artificiais eventualmente aí, porque simplesmente não dá para você parar de estudar quando você trabalha com tecnologia. Isso não existe, as coisas mudam com muita frequência. E até mesmo as fontes de informação que o chat GPT, por exemplo, para usar ele como exemplo aqui, utiliza, de uma forma ou de outra foram criadas por humanos. Então, você pode ser, de repente, a fonte de informações do chat GPT, ao invés de se preocupar com ele daqui a pouco. E o Cara, ChatGPT ele já tá personalizando, né? Eu não sei se vocês repararam, mas ele. Eu li, né? Eu li o aceite, beleza? Eu sou nerd mesmo, eu li o aceite, galera. Ele está traqueando igual o Google te traqueia. Então ele sabe o site todos que você entrou, ele sabe exatamente o seu comportamento, então ele sabe exatamente o que você quer buscar. Porque normalmente a gente só busca dentro da nossa própria bolha. Então, como eu mexo muito com JavaScript, ele já me responde as coisas em JavaScript. Ele me responde C Sharp, que nem no começo ele me respondia por algum motivo. Saca? Quando eu não falava qual era a linguagem, ele me respondia em C Sharp, ou algumas vezes até em Java. Então, leia o acordo lá que tá escrito lá, tá? Ele pode verificar todos os sites que você entra, tudo. Ele tem um pixel também, ele verifica e sabe que hora que você entrou, porque que você estava fazendo antes e depois. Então, essas coisas ele vai te. É aquela coisa, né? Você tá dando dado para ele tentar te ajudar, mas. Né? Sempre tem aquela discussão filosófica dos dados, né? Então ele vai ficar mais amigável ainda conforme o tempo, para a pessoa em si. Eu falo, nossa, ele tá falando até do meu jeito. Daqui a pouco, sim, ele vai estar falando do jeito que você gosta de ouvir, porque ele sabe qual vídeo do YouTube você assiste. é um pouco assustador, mas essa é a minha opinião polêmica. Eu simplesmente adoro esse tipo de coisa. Eu acho, É, eu acho muito legal, assim, porque, ok, tem esse aspecto que algumas pessoas podem considerar negativos da cruzamento de dados e coisas desse tipo, de fato, mas, em geral, me parece assim só benefício para quem vai precisar utilizar, sabe? Que é aquela coisa assim, ok, eles estão utilizando os seus dados para te vender anúncios e tal. Eu fico pensando, ok, eles estão me oferecendo algo que eu posso aceitar ou não. É um produto que eles estão oferecendo muitas vezes gratuitamente. Os próprios dados eles permitem que muitas pessoas tenham acesso à tecnologia que não poderiam ter de outra forma, porque teriam que pagar com dinheiro de verdade. Então, os dados que você tem, de certa forma, permitem que você seja incluído na tecnologia de ponta de hoje em dia. Porque imagina que você quisesse, de repente, assim, ok, o Google não trabalha mais com anúncios. Para você poder utilizar aquele mecanismo de busca que te soluciona tantos problemas ou para acessar o YouTube, você efetivamente tem que pagar o custo real do seu acesso. As pessoas não param muito para pensar no quanto essa infraestrutura tem de custo e o quanto você poder utilizar os dados para outras coisas permite que essas empresas faturem, continuem desenvolvendo essas coisas e ao mesmo tempo você tem acesso a esse tipo de situação. Fico pensando, imagina se você, para compartilhar todos os seus vídeos
ou fazer as lives tivesse que ficar pagando servidor, streaming, e CDN e domínio, e aí criar seus próprios gateways de pagamento para poder fazer transações nessas plataformas e tal, assim. Não é impossível de fazer, tanto que tem empresas que fazem, tem usuários individuais que fazem self-hosted de um monte de coisa, mas é uma coisa viável para o público consumidor em geral. E se não existisse essa forma que foi descoberta de utilizar dados para algumas coisas, talvez a gente não tivesse o mesmo tipo de acesso a essa tecnologia, assim. Não estou dizendo que é a melhor, mais ética, nem nada. Só estou dizendo que é a forma com que o mercado se regulou para conseguir fornecer esse tipo de coisa. Não é como eles estivessem fazendo bondade, simplesmente, porque é um negócio para eles. ah, mas também não é como se fosse maldade, né? Porque é um negócio para Sim. eles. É, tipo, é simplesmente uma É. transação. Essa é a oferta, Isso, essa é a moeda que a gente aceita como pagamento. Se você quiser utilizar ela, usa. isso é muito antigo. Isso é o cartão de crédito faz isso muito antes da internet, né? O cartão de crédito já vendia dados, estava lá na sua cláusula bonitinho, lá você assinava o contrato do cartão de crédito, estava falando, vamos vender os dados para os lojistas para você determinar qual produto vai ser ofertado nesse período. Não era tão, né, direcionado como é hoje, porque a internet e a tecnologia, como o Gil falou, dá esse alcance, né? Mas isso não é antigo, não é inovador. Na verdade, isso só foi recolocado com mais oportunidade, porque agora dá para saber quem é exatamente aquela pessoa. Antes não, eu falava assim, ó, em fevereiro a galera compra guarda-chuva, vende guarda-chuva aí, pode pôr o preço lá no topo, que a galera vai comprar. Entendeu? Tipo, é isso, a galera comprava e já esses dados estavam já há muito tempo, né? É, Então, eu acho que é só é natural do ser humano já. Isso aí já é natural mesmo. acho que ó, muitas vezes rola um estranhamento pelo choque da forma como algo que sempre existiu está se apresentando agora. Porque você conhecer a sua clientela é a coisa mais antiga que existe no mundo. Desde que existe comércio, você conhecer a sua clientela é usado. Você saber quem compra mais o quê. Tipo, eu morei anos no interior e é aquele negócio, todo mundo te conhece. Então, se você vai no mercadinho, o seu Zé lá do mercadinho, ele sabe que você compra a marca de manteiga tal, que você compra a marca de óleo tal. Às vezes ele já até deixa separado. Ô, fulano, nossa, normalmente você vem na quarta-feira, hoje você não veio essa semana, aconteceu alguma coisa, tá tudo bem. Então, a utilização dos dados como ferramenta para quem está te oferecendo alguma coisa existe desde sempre. Se bobear, muito mais antigo até do que a gente é capaz de dar exemplos práticos. Mas a forma como as coisas têm sido apresentadas hoje em dia, que estão numa escala muito maior, né? Vídeos e jornal e revista cobrindo essas coisas, meio que gera um hype, meio que gera um impacto nas pessoas que muitas vezes é pelo desconhecimento de como que realmente funciona, do quanto que isso pode impactar na gente ou não, e das formas como a gente pode usar isso de maneiras positivas. Por exemplo, eu uso inteligência artificial, ferramentas de aprendizado de máquina para gerar conteúdo, sei lá, 1 ano e meio quase. E isso não quer dizer que eu parei de escrever. Na verdade, eu estou escrevendo 10 vezes mais do que eu escrevo. Mas elas me ajudam muitas vezes a eliminar algumas possibilidades e focar nas possibilidades que têm estatisticamente mais chance de dar certo, de atingir o objetivo que eu estou querendo. Então, para mim, tem sido uma relação bastante positiva. Ao invés de eu me basear puramente nos dados que eu extraio dos analytics, né? Porque eu trabalho com marketing digital especificamente. Eu olhar lá nos analytics, montar minhas planilhas, fazer meus cálculos e achar e procurar a melhor keyword, procurar o melhor tópico, o melhor trending topic. Uma ferramenta dessas, ela me ajuda a queimar algumas etapas. Eliminou, sei lá, 3, 4 planilhas que eu tinha hoje. E eu não estou preocupado que uma IA vai tirar o meu trabalho de marketing digital, porque o valor que eu agrego vai muito além de ir lá e configurar uma campanha no Google. E eu acho que todo mundo que hoje está se preocupando se vai perder o emprego por conta de uma inteligência artificial qualquer é avaliar isso. Tipo, o que, que você está fazendo naquele ambiente onde você está inserido? E muitas vezes nem ir até um passo além. Se a sua atividade hoje é uma atividade muito mecânica, por que não começar a procurar mais atividades ou procurar outras formas de você ampliar a sua colaboração naquela empresa ou procurar uma outra especialização para que você não fique tão vulnerável, sair da posição de vulnerabilidade ali, posição passiva e tentar tomar o controle dessas variáveis que você pode controlar, né? Acho que o que mais está assustando na área técnica é um outro argumento muito bom, que quem está olhando está vendo uma mudança gigantesca, esse papo da Web3 e as coisas descentralizadas.
né? Porque isso Hum. traz um mercado totalmente diferente. E eu acho que é muito mais nebuloso e perigoso do que aí, saca? Porque mexe com muito. É porque assim, ó, enquanto tá mexendo, enquanto as coisas só mexem com a relação humana das pessoas tal, isso consegue se ter uma discussão mais nivelada, uma discussão que todo mundo consegue participar, uma discussão que seja mais amigável e mais acessível a todos. Porque a discussão de aí, você, como uma pessoa que não tem conhecimento técnico, consegue discutir. Mas hoje a gente tem uma transformação que está acontecendo, que é real, e quer a gente goste ou não, que é a Web3, e quem discute isso é só um nicho muito específico. Tipo, ou você manja de finanças, tá ligado? Que é a galera que tá saindo de finanças tradicionais e vendo uma oportunidade de Web3, tá fazendo dinheiro, de alguma maneira, ou você manja da parte técnica. E é isso, assim, a galera, tipo, não tá mainstream, e toda vez que se cogita, existe um preconceito gigantesco. Acho que o Warcraft falou, ou algum outro jogo, Diablo, não lembro, mas uns jogos grandes, assim, falou: a gente vai colocar NFT no nosso jogo. A comunidade inteira xingou, ofendeu e falou várias coisas e não sei o que lá. Falei, mano, calma. Tipo, vocês estão com um preconceito gigantesco com uma tecnologia que é só uma tecnologia, tá ligado? É só uma tecnologia mesmo. Tem pessoas usando a tecnologia do jeito errado? Tem, mas existe isso na Web2 a vida toda. Scanzão aí que você paga e você compra um curso, o curso não é o curso que você queria e não tem nada do que estava prometendo. O levantamento dos dados não é um negócio problemático. Se existe um objetivo, se você concordou com ele, essas coisas assim. Eu acho que o que a gente precisa melhorar nesse aspecto, e até o mundo em geral vai melhorando, é deixar as pessoas cientes sobre o que vai acontecer se elas aceitarem os termos. Talvez elas devessem começar a ler os termos para começo de conversa, né? Mas é isso, né? Deixar as coisas um pouco mais claras nesse sentido. E também, até uma coisa que me ocorreu antes de mencionar é que eu já vi as pessoas usarem essa coisa dos dados e essa coisa de ser complicado de entender, para leigos especialmente, como uma ferramenta de medo mesmo para vender um outro produto que te protege de tudo isso, sabe? É tipo marketing de umas VPN meio obscura, por exemplo, ali, que diz que te protege de todas as coisas, dos todos os males que estão tentando te rastrear, que estão te espionando, coisas desse tipo. Se as pessoas realmente entendessem o que está acontecendo, talvez elas pudessem tomar uma decisão mais sensata e individual a respeito desse tipo de coisa. E quando você vai para o lance das blockchains, então isso só piora, porque daí ninguém consegue entender mais nada, né? Ao Isso. mesmo tempo, eu penso assim, essas tecnologias, elas vão vir de um jeito ou de outro, eventualmente. Assim que chegar um produto comercial que vai conseguir solucionar um problema real das pessoas em grande escala que utiliza esse tipo de tecnologia, a galera não vai questionar tanto, eu acho. Tipo, do mesmo jeito que Não. aconteceu com o Web 2.0, o pessoal não está questionando o que você está utilizando por baixo dessas tecnologias. Tipo, você está usando o site, está usando o serviço, não importa se é a Amazon que está provendo, se é o Google Cloud ou qualquer outra coisa assim. Ali vai ser uma blockchain, você vai estar usando o site normalmente. É muito doido, porque eu tento explicar lá. Por exemplo, eu estou criando uma plataforma que é exatamente essa ideia. É ser um jogo, uma plataforma de curso gamificada e descentralizada, onde nem eu tenho responsabilidade sobre ela. E aí a Web3 traz essa possibilidade. Só que quando eu falo, para você ter acesso, é muito engraçado. Você vai ter que comprar um NFT. Aí, galera, não, NFT, eu não vou ficar comprando uma imagem. Não, cara, não. Isso aí chama NFT arte. Calma, dá um passo atrás. O que eu tô fazendo é um chamado de PaaS NFT. É igual você compra um curso. Você compra um curso, qualquer curso. Você assina o canal do Gil. Você assinou o canal dele, beleza? Vamos dizer que você assinou por um ano. É bem simples, vou explicar. Assinou por um ano. Depois de um ano, vamos dizer que você parou de mexer com programação. Vamos dizer que você estava seguindo assinar o canal dele porque tem um conteúdo lá exclusivo para assinante e você queria o curso de Shell. Acho que tem um curso de Shell, não tem? Se eu não me engano. Aí você Sim. queria esse curso, tá ligado? Só que demoraria um ano para você aprender, mas tinha outros cursos lá interessantes que você gostaria de ver. Toda essa comunidade de curso você focou nisso. Só que passou 6 meses, você já aprendeu tudo. Você não tem mais nada que o Gil possa te passar de informação e você tá com aquele acesso. Mais de 6 meses parado. E infelizmente já pagou, já deu pro Gil já o dinheiro, já tá tudo certo. O Gil tá feliz, você tá feliz com a sua informação, e aí? Você fica 6 meses com algo inativo.
O Dio vai achar que você não quer mais assistir, aí ele vai tentar entender os dados, vai ficar lá perdido, o que aconteceu aqui? Depois de 6 meses ninguém mais gosta de mim, eu tô maluco. E na verdade as pessoas não tinham oportunidade de fazer com que outra pessoa consumisse o mesmo conteúdo. Então o NFTPS te permite isso, permite o acesso compartilhado, você pode passar para outra pessoa naturalmente, sabe? Você pode vender sem falar pro Dio, estou vendendo. Você vende, o Dio vai ganhar uma porcentagem disso que já tá lá no contrato, basicamente é um contrato mesmo, e o Dio pega lá, por exemplo, todas as revendas eu ganho 30%, tá tranquilo, porque se eu paguei 100% pro Dio, ganhei meu conhecimento, e agora eu vou conseguir vender e captar 70% de volta, tá ligado? Tá ótimo. Tipo, tá de boa, ainda tô conseguindo dinheiro. E a possibilidade ainda de valorizar, porque se o Dio colocou mais 10 cursos lá nesse período de 6 meses que não te utiliza, que nem tem utilidade pra você, ele colocou de design, por exemplo, sei que o Dio gosta de umas coisas visuais e tal, gosta de estudar essas paradas. Peraí, então é interesse pra outro tipo de pessoa, e você acabou vendendo por um design, tá ligado? Essa pessoa vai aprender o que tinha que aprender, o Dio vai ganhar os 30% dele que ele achou que é agradável pra ele, e tá tudo bem pra ele, esse foi o acordo que ele se firmou, né? Vamos dizer que foi isso. E tá todo mundo feliz, tá ligado? Tá rolando, a coisa tá ativa e o mercado tá acontecendo. E é isso que eu acredito como futuro de produto, sabe? Eu não acredito que a Web3 é isso aí que a galera também quer colocar. Não, você vai colocar dinheiro lá e vai ganhar dinheiro passivamente pra sempre. Não existe isso, sabe? Toda vez que alguém está utilizando algum nome, algum recurso que faz parte desse novo conjunto de tecnologias, parece que é alguém querendo passar a perna nos outros, sabe? Tentando dar algum É. golpe e tal. E realmente rolou muita coisa já, e continua rolando, infelizmente, assim como rolou na Web 2 também. Isso Sim. não é exclusividade nenhuma, mas como é uma coisa nova que poucos conhecem, é natural as pessoas pensarem que é um scam de algum tipo. É tipo Bitcoin. Hoje em dia é consolidado, todo mundo sabe que tem um valor, tem um mercado gigante, ainda assim tem muito a crescer, mas lá no começo todo mundo achava que era balela. Sorte de quem não Sim. achou e tem um monte, né? Comprou um monte lá. Mas isso que você falou é tipo, é literalmente o token. Imagina que se fosse um cartãozinho, se quer É. pensar em uma coisa física que você tem, que não é atrelado necessariamente à sua pessoa, mas a algumas credenciais de acesso que você pode vender para outra sem que a pessoa que está fornecendo o serviço encrenque com isso. O melhor exemplo disso, na real, porque tem, acho que do mundo real que eu achei, é o título de clube. Sabe título de clube? Que você vai lá, compra o título, e aí você compra o título é seu, e você pode vender para outra pessoa. O clube aceita você vender aquilo. Tipo, é um investimento. Porque o título, na verdade, é tipo um controle de acesso. Se cabe 1.000 pessoas aqui, eu não posso colocar 1.100, tá ligado? Então eu tenho que deixar 1.000 certinho, então o título tá controlando isso. E isso para curso faz muito sentido. Eu não vejo nenhuma plataforma de curso que faz um bom trabalho se ela não tiver um controle de acesso. Ela não pode deixar entrar 10 milhões de pessoas se ela não tem pessoal para atender essas 10 milhões de pessoas. É igual um show. Você não pode entrar 10 milhões de pessoas num show porque você não vai conseguir se não cabe 10 milhões lá dentro. Né? Então, esse é o paralelo mesmo. Acho que é o melhor paralelo que eu achei. Tipo, você tem um título e esse título pode ser revendido a hora que você quiser. E aí, dentro desse sistema que a gente está fazendo, que é a parte legal, só para comentar, teach to earn, que é basicamente, se você ensina, você ganha. E ensinar é você ser um professor, você vai lá e grava um curso, e você ganha por aquele curso, naturalmente. Se seu curso for bem ranqueado, você ganha também, né, por aquele curso, então tem um dinheiro reservado para isso. E se você ensina alguém, tipo, tira uma dúvida no fórum, ajuda alguém, você também ganha por aquilo, porque você está fazendo um trabalho de ensinar. Você está fazendo o teach, basicamente. Né? Então, quando você entra no curso, você já está se colocando uma porcentagem do seu dinheiro para ajudar outras pessoas ali a te ensinar, né, financeiramente, ou outro professor criar um novo curso. Isso eu acredito. E o Learn to Earn, o único que funciona é quando tem uma empresa financiando, que é o futuro que a gente quer na plataforma. Tipo, o Gil tá precisando de um dev front-end bem específico, com umas tecnologias tal específicas. Ele vai lá, fala assim, ó, ô Marco, eu tenho essa grana aqui para você conseguir me entregar 10 candidatos competentes novos, assim, eu quero ensinar essas pessoas, quero júnior, mas quero ensinado em cima dessas tecnologias. Eu gravo uma trilha e falo, pessoal, quem terminar essa trilha em tanto tempo vai ganhar tanto já, por terminar.
por finalizar, executar e entregar os desafios. Aí sim eu acredito no Learn to Earn, porque está sendo financiado por uma outra pessoa que tem interesse naquelas pessoas. Até porque, imagina se existisse uma cadeia disso, né? O dinheiro É, ia sair originalmente de algum lugar, e a empresa que está patrocinando, por exemplo, trabalha com outra coisa, vai usar as skills dessas pessoas isso. para desenvolver esse produto. Recentemente a gente até citou um exemplo muito similar dessa lógica, falando de como funciona o modelo de desenvolvimento de software livre. Porque você pega a Amazon, Google, Microsoft, sei lá, qualquer empresa grande, eles custeiam profissionais para desenvolver produtos de software livre que são do interesse deles, porque vai resolver um problema do Google, vai resolver um problema da AWS, mas acaba se revertendo para o mercado de forma geral, porque é software livre. Que não é um custo, é um investimento se você mudar o seu ponto de vista, né? Eu sei que o Marco, É. por exemplo, acho que tem algum tipo de parceria com o Azure, né? Você é MVP ainda da Microsoft? Eu não sou, eu perdi o título porque eu fiquei 3 meses inativo por causa do meu filhinho, né? E eu esqueci de avisar ele, sabe? Eu vou pedir de novo. Eu só fiquei com preguiça de preencher o formulário. Mas ainda tenho acesso. Bizarramente eu não sou MVP, mas eu tenho acesso lá ainda. Eu acho que dura mais uns meses. O Azure é um grande exemplo desse tipo de coisa. A própria Microsoft também, que o pessoal de software Sim. livre naturalmente torce o nariz de vez em quando para algumas coisas, mas dane-se. É a vida. Tipo, a realidade é que eles financiam muitas das coisas que esse povo está utilizando, tanto em questão de desenvolvimento como em infraestrutura mesmo, né? E eles são patrocinadores do Linux há bastante tempo já, da Linux Foundation lá, e é esse Sim. o caso. É aquele egoísmo do bem que a gente estava mencionando no começo do episódio, que é assim, eu estou aqui resolvendo o meu problema, mas ele é livre, tipo, a minha solução ela é livre para você usar. Se resolver o seu também, vai lá, né? A gente teve um episódio recente que falamos sobre esse tipo de coisa também. É legal. Mas agora eu mencionei do Azure e tal, e que eu vi que você estava fazendo live antes, que tinha alguma coisa a ver, também eu vi que estava no título, mas eu não captei exatamente o que você estava desenvolvendo. Eu gostaria que você fizesse aquele jabazão legal para a galera que não te conhece ainda, Beleza. falar do seu canal do YouTube, na Twitch, o que eles vão aprender por lá, o que eles vão conhecer, e também quais são os links, né? Tudo na minha vida é tudo igual. Então, você procurar é Marco Bruno Dev, Twitter, Twitch, YouTube e por aí vai. E afins. LinkedIn e vai indo. Então, você acha tudo igual, todo o mesmo esquema. Eu faço conteúdos diferentes, assim. Basicamente, no Twitter eu tento publicar threads, alguma coisa que vai ensinar alguma coisa. E fico dando RT em imagens. Desculpa por esses RTs, mas eu gosto de ficar vendo pixel art. E aí, eu acho que toda vez que quando a gente gosta de alguma coisa, a gente tem que dar like RT porque é de graça. E você ajuda aquela pessoa que fez todo aquele trabalho. Então, isso é uma postura pessoal. Se eu gosto de uma parada, putz, eu dou like RT. É um comportamento padrão. Então é isso que você vai ver ali, basicamente. Na minha Twitch, o que eu faço são 2 tipos de live. Ou ensinando, eu faço um cronograma ali, vou ensinar o próximo, né, que vai ser sobre responsivo. Eu vou ensinar sobre como faz um site responsivo. Então eu começo tudo em live, termino em live, depois isso vai pro YouTube. Então o meu YouTube não tem uma frequência, né, ele depende de algum conteúdo que eu gero dentro da Twitch. Então você vai ver lá, os últimos vídeos são tudo de um curso de HTML e CSS básico, para quem tá começando no YouTube. Então eu ouso dizer que é um ótimo curso, para não falar, vou falar que é o melhor, porque eu não assisto todos, né? Mas é impressionante quantas pessoas chegam na minha live e falam: Marco, obrigado, eu consegui engatilhar meu primeiro emprego, eu tava travado, e foi daí que eu comecei a engrenar, porque eu não sabia por onde começar, então acho que é um bom ponto de partida mesmo. Né, se conhece alguém que tá querendo começar, é legal. E é de graça, não tem nenhuma pegadinha ali no final vindo um curso, nada assim. Foi patrocinado esse curso pra Lura, então você vê o logo da Lura. Então não espere esse curso na Lura. Não, é totalmente diferente da didática da Lura, tá? Já me perguntam isso com frequência. É outra didática, é outro rolê. Mas acho que vocês vão gostar. E é isso que tem nos canais, assim, basicamente, né? Instagram eu uso pra coisa pessoal, velho. Você vai ver foto do meu filho, foto dando um rolê, coisa assim. Difícil, eu divulgo a live de vez em quando. E também fico compartilhando coisa nos stories de outras pessoas que eu acho legal. Quando eu acho legal, eu fico compartilhando. Vai ter coisa de política, de tecnologia, de coisas nada a ver, assim, que eu acho interessante falar, isso aqui é legal, compartilhar conhecimentos gerais. Ciência, que eu gosto de coisa de estrela também, não sei porque eu gosto da estrela, mas eu acho da hora. Acho que é isso. Acho que esses são os rolês. Tô contente com essa conversa aqui, hein? Eu achei que a gente ia conduzir uma conversa super técnica, assim, tal, e fiquei feliz que foi uma vibe bem mais humana, assim, né? Uma troca, sei lá, muito mais lúdica. Eu fiquei bastante contente. Espero que vocês aí que estejam
vendo ou ouvindo esse episódio também fiquem contentes. Uma coisa que sempre chamou atenção no Marco para mim é que ele tem muito esse lance de falar feliz, né? Live feliz, código feliz, tal. E esse foi um dos primeiros pontos que me chamou a atenção, assim, muito antes de eu ver seus conteúdos no Diolinux ou seus próprios conteúdos, tal. Eu falei, cara, tá aí uma coisa que poucas pessoas param para chamar a atenção, né? De que o resultado, na maior parte das vezes, que mais importa é você estar contente com o que você está fazendo, não a entrega em si, né? E parece um raciocínio tão simples, mas que escapa, assim, sobremaneira de quase todos nós, né? De mim, várias vezes, o tempo todo, na verdade. Então, cara, obrigado por esse papo, fico muito feliz. Obrigado pelo conteúdo que você compartilha. Só uma coisa do feliz, só pra deixar claro, feliz não significa que você esteja sorrindo, né? Feliz é só que você, é isso aí que você falou mesmo, é tipo sensação de conclusão. Você sentir que você entregou, tá ligado? Que você, eu fiz. E desistir em entregar, tá, galera? Quando você desiste de alguma coisa de verdade, chegou o fim dela. Pode ser um fim feliz também. Tipo, não dá mais. Chega, Né? tá me fazendo mal. Você tá terminando uma parada feliz, assim. Gostaria de agradecer pelo seu tempo e tal. Eu sei que você está vivendo uma vida bem atribulada aí nesses últimos meses, provavelmente, com a gravidez da esposa e também com os pequenos em casa. E toda vez que eu converso com você, eu tenho essa impressão muito boa de uma pessoa muito gentil. Não sei se já te chamaram de gentil alguma vez, mas Era o nome você do meu parece avô. ser uma pessoa legal de se ter por perto, um amigo bom para se ter por perto, e nem todo mundo consegue passar esse tipo de sensação pela internet. É difícil. Eu desejo todo o sucesso do mundo para você aí na sua carreira internet afora, como desenvolvedor também. Muita saúde aí pro novo filhão que tá chegando. É um filho ou é uma filha, perdão? É um filho, ó, o nome dele é Luke. Muita saúde para toda a família aí, felicidade e sucesso. Obrigado pelo convite. Feliz, velho. Valeu mesmo. Então, valeu, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando até aqui. E nós nos vemos no próximo episódio do Geocast.